Tudo bem com vocês, irmãos? Vamos lá, assim, vem. Vamos dar início. Esperar as crianças, todo mundo, né? Ou as crianças vão lá passarinha? Então tá bom. Fechar nossos olhos. Obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Por essa casa, Deus. Por essa oportunidade, Senhor. Queremos te exaltar, Pai, nesse lugar, em nossas vidas. Tudo que o Senhor é, Pai. Queremos aqui colocar nossa família, Pai, nossos irmãos, Pai, nas suas mãos, Pai. E queremos sair daqui, Pai, não como entramos, Pai. Saímos diferente, mais uma vez, através da sua palavra, Pai. Do estudo que a gente vai ter nessa noite, Deus. Nós te amamos, Deus. Nossa oração é de gratidão a ti, Pai. Fala conosco, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Deus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor, para dizer seu reino, teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmar em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja
a te adorar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que dobro o osso ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, vamos aplaudir, irmãos. Glória a Deus, a palavra está com o pastor. Amém, irmãos? O Pai Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Com muito louvor e com muito calor, né? Estamos aqui mais uma noite para adorar o Senhor, para a honra e glória de Jesus, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, irmãos. Não estamos aqui para adorar o homem, e sim ao Senhor, através da palavra, através do estudo, através da exposição bíblica e através daquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui, por se dispor em aprender cada vez mais do Senhor. E assim nós prosseguimos em cada vez conhecer mais o Senhor. Amém, irmãos? Semana passada o pastor Alexandre finalizou, dentro do estudo sobre igreja ainda, ele finalizou a parte sobre os dons ministeriais, os serviços, né, os ministérios. Foi bênção de Deus, 3 ou acho que 4 aulas, se eu não me engano. E agora nós vamos continuar dentro desse tema igreja, que é muito abrangente, muito importante para os nossos dias. E nós vamos continuar com os outros assuntos. E nós vamos usar hoje para falar sobre esse assunto em Atos, né? Uma narrativa de Lucas, que Lucas escreveu. Era a ascensão da igreja, o start da igreja, a descida do Espírito Santo, assim como Jesus, assim como outros profetas já tinham dito que ia acontecer. E aqui em Atos nós vemos toda essa narrativa, todo esse relatório da ascensão da igreja, do início, do progresso, de todos os aspectos que envolvia a igreja primitiva. E pelo menos nesse livro de Atos aqui, Lucas, ele narra pelo menos 10 etapas de características da igreja. Isso, ele nos dá um relato numérico, muitas vezes ele fala de números, e muitas vezes ele já abre mão desses números e já fala de resultado,
No começo ele fala de 3.000 pessoas, depois ele já fala de multidão, porque chegou um tempo que eles já não conseguiam contabilizar mais, mas ele nos dá muitos relatos dessa progressão da igreja evangelística, esse ministério. E hoje nós vamos ler lá em Atos 2, se você trouxe sua Bíblia, você abre. Nós vamos ler do 42 ao 47. Vamos começar com esses aspectos que é muito importante, irmão. Já falamos tantas coisas da igreja aqui que nos acrescentou muito, né? O fundamento da igreja, a sua essência, a sua característica, a etimologia do nome, a semântica do nome, né? A sua finalidade. Coluna e baluarte da verdade é a casa de Deus, a família de Deus. Já falamos sobre os ministérios, já falamos sobre dons, já falamos sobre serviços, já falamos de tantas coisas. E tem muitas coisas ainda para nós acrescentarmos aqui, irmãos. Vamos ler lá então? Atos 2, vamos ler do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Até aí, feche seus olhos rapidão. Obrigado, Jesus, por mais esse momento maravilhoso de aprendizado da sua palavra. Nos usa segundo a sua grandeza, a sua benevolência, a sua misericórdia. Faça fluir sobre nós, Pai, a Tua palavra, para que possamos sair daqui melhorados, de forma diferente de como nós entramos. E possamos aplicar lá fora, de maneira veemente, Pai, e visual aquilo que nós aprendemos das Suas Escrituras. Obrigado, Jesus, por conduzir esse momento e nos dar o privilégio de falar do Teu santo nome, em nome de Jesus. Irmãos, esse relato de Lucas aqui é um grande exemplo e um modelo da igreja de Jesus Cristo. Às vezes você para e pensa assim, mas é o modelo da igreja primitiva, de 2.000 anos atrás, do 1º, 2º, 3º século, 4º, 5º século, de hoje não é. Sim, se nós formos falar de cultura, de tecnologia, talvez sim, que ela tinha um modelo, ela tinha um jeito, depois, posteriormente, as outras igrejas também tinham, e hoje também nós também temos. Mas aqui nesse relato de Lucas, nós não vemos nada que é cultural, nós não vemos nada que é tradicional, nada que passe com o tempo e se aceite outro modelo. O relato de Lucas aqui nos deixa bem claro um modelo normativo para a igreja de Cristo Jesus. Isso é, no seu começo ou no seu fim, até Jesus voltar. É um princípio perpétuo. Não é só um relato descritivo para que nós escutamos, interpretamos da forma que nós queremos e aplicamos da forma que nós queremos. Não, aqui é um relato normativo. O que é um relato normativo? A Bíblia se consiste em coisas descritivas e coisas normativas. Nem tudo que está escrito na Bíblia nós aplicamos, mas muitas coisas que é normativa nós precisamos aplicar, isso independente do tempo, das circunstâncias ou das consequências, nós não podemos mudar. E para a igreja, já que nós estamos falando de igreja, aqui era a ascensão da igreja, a descida do Espírito Santo. O Pentecoste, nós falamos no domingo,
né? 50 dias depois da Páscoa, quando estavam todos reunidos, antes Jesus já tinha avisado: fique aqui em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Para que nós falamos que eles iam ser revestidos de poder? Era autorização. Poder é uma autorização de Deus através do Espírito Santo para eles saírem ministrando a palavra de Deus no sistema evangelístico, no sistema de igreja, no sistema apostolado, não importa, era uma autorização. Por isso que Jesus falou: fique aqui em Jerusalém, não saia da cidade, até que do alto seja revestido de poder. Poder não é, irmãos, falamos, poder não é aquele poder do He-Man, do Power Ranger, eu tenho a força que sai fogo e levanta, isso aí não é poder. Poder na tradução original é autoridade, autorização. Quando nós somos revestidos de poder pelo Espírito Santo, automaticamente nós temos uma autorização para sermos testemunha dele, para anunciar o evangelho, para falar do nome dele. E aqui se startou a igreja no dia de Pentecoste. Pentecoste significa, tinha a festa de Pentecoste, irmãos. Tinha 3 principais festas em toda aquela liturgia judaica. E o Pentecoste era um dia comemorado também 50 dias depois da Páscoa. E esse dia ficou marcado quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, e nós já falamos sobre isso. E ali foi dado o dom do Espírito Santo. Falamos também o que é dom. O que é dom é dádiva, vem da palavra grega dádiva, que é um presente de Deus. Então o dom, irmãos, não é assim, a língua, a profecia, a fé, a cura. Dom é presente. Então quando fala dom do Espírito Santo, é o quê? É um presente do Espírito Santo. O Senhor nos presenteou com o Espírito Santo. Isso que é dom. Por isso que nós fomos revestidos pelo Espírito Santo. Nós recebemos um presente do Senhor, um auxiliador, algo que ia nos direcionar, e ali ia estar carimbado em nós se nós tínhamos autorização, se fomos outorgados, se estávamos aptos a proferir o nome do Senhor Jesus Cristo. E nisso, irmãos, quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, além de uma autorização, nós somos capacitados. Capacitação. Capacitação inclui perseverança, fé, testemunho e muitas outras coisas. O Espírito Santo nos capacita para sermos testemunha de Jesus na Judéia e até os confins das terras. Então aqui em Atos é muito interessante isso, porque aqui nós vemos o modelo da igreja em ascensão, nascendo, né, irmãos? Por mais que Jesus já tinha dito a Pedro que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou de igreja ali, mas aqui em Atos foi quando foi autorizado para eles começarem esse ministério. E aqui nós vemos, irmãos, um pequeno modelo perpétuo, normativo, vigente para a igreja. Do 1º século, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º século até Jesus voltar. Se não for essa igreja aqui, não entra no céu. Se não for essa igreja aqui, não é a noiva de Cristo. Tinha banco de coisa lá? Talvez lá não tinha banco, talvez lá eles sentavam no chão. Era o quê? Uma cultura. Muda alguma coisa? Não muda. Tinha microfone lá? Não, talvez eles não tinham microfone. Mas era uma tecnologia. Hoje nós temos, ela não atrapalha a doutrina e beneficia o reino de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, sobre coisas que nós podemos agregar, que não pode quebrar a doutrina, os princípios e a essência? Não tem problema. Eles também tinham coisa que nós também não temos hoje. Os instrumentos deles eram diferentes, o jeito deles se alimentar era diferente, o cardápio deles era diferente, e nem por isso nós somos diferentes deles e eles somos diferentes de nós. Em Cristo Jesus, nós somos um povo só. Mas aqui é algo normativo e perpétuo, irmãos. Preste atenção: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos?
Era tudo aquilo que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles já tinham estabelecido como um cano normativo de liturgia, de Bíblia, de teologia, para que assim a igreja procedesse. Jesus Cristo também já tinha estabelecido toda uma doutrina, todo um processo. A lei se findou em Jesus, Jesus estabeleceu uma nova lei em Jesus Cristo e estabeleceu para a igreja doutrina, algo que nós precisávamos acreditar, aceitar e cumprir. E os discípulos também se deixaram levar por isso e decidiram e deram a vida e viveram sobre essa doutrina. Por isso que fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos que estabeleceu essas doutrinas para a igreja, baseado em Cristo Jesus. Isso aqui, se não for o ponto principal, irmãos, é o primordial. Se não for o principal, é o primordial. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tem algo muito interessante que me chama a atenção aqui. Essa palavra perseverar. Quando fala perseverar, nós já entendemos que não era fácil. Se tivesse só escrito assim, ó, e eles cumpriam as doutrinas dos apóstolos, nós poderíamos até entender, eles cumpriam, não deixam de cumprir, mas aqui é interessante. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você sabe por quê? Aí se nós pararmos para pensar, por que Lucas narrou perseverança? Em algo que Jesus tinha pouco tempo passado, os apóstolos estavam em ascensão, milagres, prodígios, autoridade de Deus, homens de Deus. E por que, mesmo assim, Lucas diz que tinha que perseverar na doutrina dos apóstolos? Porque não era fácil. Se ele falou de perseverança, era porque não era fácil. E por que não era fácil? Não era fácil porque já tinha, irmãos, já tinha alguma coisa ou alguém que estava tentando deturpar essa doutrina. Por isso que ele fala que precisava perseverar. E a perseverança está ligada também a algo progressivo, algo que nós precisamos continuar. Nós conhecemos a doutrina, amém, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós precisamos fazer, mas nós precisamos perseverar. O que é o perseverar? Independente da circunstância, independente do que te apresente, que não seja aquilo que você foi doutrinado e acredita, você precisa perseverar para cumprir. Por quê? Porque o tempo vai passando, os intempéries, as dificuldades. E Lucas diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, então tinha uma constância. Não era algo que eles se converteram, escutaram e assim não perseveravam. Eles estavam ativos na doutrina, irmãos. E se eles perseveravam é porque não era fácil. E se não era porque era fácil, é porque já tinha alguém deturpando essa doutrina e querendo apresentar outro Jesus. Mesmo com pouco tempo que Jesus tinha passado, morrido, ressuscitado, e os discípulos estavam por ali, uns já tinham morrido, já tinha uma doutrina paralela a essa. E com certeza era muito mais fácil do que essa dos apóstolos. Com certeza. Porque é fácil, nós não precisamos perseverar, irmãos. Qual que é a diferença da doutrina de Jesus dos apóstolos e da doutrina do homem, uma doutrina fácil? A doutrina do homem nós não precisamos perseverar, sabe por quê? Porque nós se encaixamos a ela. E a doutrina de Jesus é nós que temos que se encaixar a ela, não ela se encaixar a nós. A doutrina fácil, a doutrina do homem, que não é dos apóstolos, que não precisa se perseverar, ela se encaixa em você. Ela se encaixa na sua vontade.
Ela faz você pensar que a igreja tem que ser do jeito que você quer, que a doutrina é do jeito que você quer, que a ceia é do jeito que nós queremos, se o louvor é do jeito que nós queremos, se o culto é o dia que nós queremos, se a palavra é do jeito que nós queremos. Essa é a doutrina do homem fácil. Essa não precisa perseverar, porque essa se encaixa em nós. Agora, a doutrina dos apóstolos, que precisava perseverar, era diferente, irmãos. Fala sobre uma morte da nossa vontade, uma renúncia para se encaixar em algo que foi estabelecido por Cristo. Aí sim tem perseverança. Só tem uma doutrina, irmãos, um jeito de pensar que nos leva para o céu. É a única que mata a nossa carne, que vai contra a nossa carne, a doutrina de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos perseverar nela. Quando nós falamos de um Jesus amoroso, gracioso, mas um Jesus justo, as pessoas não querem aceitar. Elas querem ver Jesus como um homem bacana, descolado, que aceita tudo e a todos de qualquer jeito, e que nós podemos fazer o que nós queremos, e que ele muda conforme o nosso querer. Ele muda. E não é assim, essa é uma doutrina fácil. Mas a doutrina de Cristo nos apresenta um Deus onisciente, onipotente e onipresente. O ômega, o alfa, o princípio e o fim. O leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Esse não muda, esse é perpétuo, irmãos. Os princípios de Deus é perpétuo nas nossas vidas. E esse aspecto do 42 aqui é muito interessante. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverança é cumprimento. Então eles cumpriam as doutrinas. A perseverança é você permanecer, mas não é permanecer sem obedecer. Perseverança está ligado a permanecer em obediência. Quando você fragmenta a palavra perseverança, ou perseveraram, está ligado a permanecer e obedecer. Se você permanecer em algo, mas não obedecer, isso não é perseverança. A perseverança está ligado a permanecer cumprindo. Então aqui nós traduzimos: e eles permaneciam cumprindo as doutrinas dos apóstolos. Este é um modelo fundamental para a igreja. E a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina da criação, a doutrina da queda, é a única coisa que pode nos dar solidez para alcançar, para ser a noiva de Cristo que Cristo vai buscar. Se a igreja é a noiva de Cristo, estudamos sobre isso. A doutrina é a única coisa que mantém a igreja na linha. A doutrina é a única coisa que mantém a igreja no caminho certo para que Jesus venha buscar ela. É a única coisa, não tem outra coisa. O homem pode inventar, mas não tem outras coisas. E o engraçado, irmãos, que é a primeira coisa também que Lucas narra, né? Dando-se um sentido de prioridade à doutrina. Ele poderia falar das outras coisas, que é muito importante aqui, e deixar a doutrina para depois. Mas a grande sacada aqui que nós vamos entender quando nós chegarmos no 47, é que se você não perseverar, se você não obedecer à doutrina, você não cumpre as outras coisas subsequentes que estão relatados aqui nesse texto. Você não cumpre. Você acha que nós conseguimos viver em comunhão na partilha do pão sem obedecer à doutrina? Que jeito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que ele já relata o primeiro, e o meu subtítulo diz assim, como viviam os convertidos, ou seja, pessoas que através da pregação de Pedro, 3.000 homens fora as mulheres foram convertidos, através de uma pregação de renúncia, de arrependimento de pecado. Pedro pregou e essas pessoas, no 41 fala lá, e naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram. Aí começou a ascensão da igreja, e depois fala assim, como viviam os convertidos. Isso aqui é uma normativa de como um convertido, como
um membro de uma igreja precisa viver, precisa manter. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se nós não perseverarmos na doutrina, nós não temos comunhão, e nós não partilhamos o pão, e nós também não oramos. Outra coisa aqui interessante, irmãos, é a comunhão. Hoje, com essa moda, né? Hoje é o que nós vemos, mas talvez já venha há muito tempo. Mas, lembrei agora aqui de um exemplo de comunhão. Eu ia falar eu falei assim, agora com essa moda, aí eu falei agora não, daí eu lembrei lá de trás de um modelo, já vou falar. Essa moda hoje, irmãos, que comunhão é você estar todo dia junto, que comunhão é você estar se relacionando com as pessoas de forma interativa, com entretenimento, com movimento. Com esse movimento, as pessoas, elas confundiram, deturparam o que é comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Mas só tem comunhão se estiver junto, se estiver comendo, se estiver brincando, se estiver se divertindo. Só tem comunhão se estiver em movimento. E comunhão não é isso. Deturparam a palavra comunhão. Comunhão não é estar junto. Quando nós casamos, tem comunhão de bens, comunhão total de bens e tem comunhão parcial de bens. É isso, né? O que é isso? O que significa? Um palavreado mais fácil para os nossos dias hoje. Quando nós casamos em comunhão parcial de bem, o que é? Como que funciona? Que eu nem se lembro. Em total, fala aí, como que é? Total de bens, comunhão parcial de... Tudo que tem antes de casar, mas não é só as coisas que estão perto, não importa, né? Se você tem uma casa lá no Japão, mas é sua, aquela pessoa tem parte, né? Não é só da casa que está perto. Então comunhão não é estar perto. Comunhão é o seguinte: o que é seu é meu e o que é meu é seu. Não adianta nada a comunhão, porque a comunhão da Bíblia é total, não tem parcial. Parcial é só no casamento. Comunhão total de comunhão, e não é de bens, tá, irmãos? Aqui é comunhão assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Não é na comunhão de bens. Eu usei um exemplo do casamento para nós entendermos que comunhão não é estar perto. Porque se nós casarmos em comunhão total de bem, e comunhão é perto, se nós tivermos uma casa lá no Japão, essa casa já não entra nessa comunhão, porque ela está longe. E se a pessoa morrer, nós já não podemos tomar parte da herança, porque ela está longe, ela já morreu também. Então não tem nada a ver com estar perto. A comunhão é quando eu entendo o seguinte, que você é muito mais importante do que o que eu tenho. E o que é meu é seu, o que é seu é meu. Você chora, eu choro, você se alegra, eu se alegro. Essa é a comunhão da igreja e da doutrina dos apóstolos de Cristo Jesus. Tem nada a ver com estar perto. Não tem nada a ver, irmãos, deturparam isso. Nós precisamos estar reunidos, envolvidos, ativos, precisamos ter comunhão. Saiu daquele momento, a pessoa já está falando mal de você. Saiu daquele momento, ela já está te traindo, falando mal nas suas costas. Ela já está incendiando um fuxico que não é nem verdade. Ela é omissa, ela não tem coragem de falar, é mentira, não é isso, eu não acredito, não temos prova. Não fale mal, a pessoa não está aqui. A pessoa não está aqui para você falar. Vamos chamar a pessoa, depois nós falamos com a pessoa. Isso é comunhão. Comunhão não é só a hora que nós estamos perto. A hora que nós estamos perto é sorriso, alegria, beijinho no rosto, que bênção, que alegria. E a hora que vira as costas, cada um por si, Deus por todos. Que comunhão que é essa? Comunhão é uma mentalidade de que eu tenho tudo em comum com você. O seu pensamento é meu pensamento, a sua fé é minha fé. Nós temos queremos o mesmo destino. O que eu não aceito, você não aceita. O que você não aceita, eu não aceito. O que Cristo não aceita, nós não aceitamos. Aí tem comunhão, né? Na igreja. Aí depois o irmão chega lá e começa a falar mal. Você não tem coragem de falar assim, para, porque a pessoa não está aqui para se defender. Vamos chamar a pessoa, depois você fala. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Lembra que eu falei? Lembra da igreja que eu tinha lembrado? Lembra da igreja de Coríntios, na ceia, que Paulo nos explica em 1 Coríntios 11? Aquilo chamavam a festa do amor. Era uma cultura que eles tinham naquele tempo.
de fazer uma janta na igreja, e todo mundo levava as coisas, tipo aquela que nós fazemos aqui, todo mundo levava as coisas. E o que Paulo fala no primeiro capítulo lá? Eu poderia estar muito feliz em falar com vocês, mas eu envergonho de estar falando com vocês. Será que jantar lá era comunhão ou não? E não esperava, os que tinham mais comia, deixava o outro com fome, os que tinham mais bebia, deixava o outro com sede, uns levavam, os outros não. Então comunhão não era estar junto. Você sabe o que era comunhão? O que ele continuou falando na ceia, igual Jesus fez. Quando ele partiu o pão e diz, faz isso em memória de mim. Sabe o que ele estava falando? Do mesmo jeito que eu estou repartindo com vocês, do mesmo jeito que eu vou morrer, reparta com o seu irmão e morra pelo seu irmão. Está tudo dentro do contexto da ceia. Paulo, vamos lá, 1 Coríntios 11, não está aqui não, mas vamos lá, já que o Espírito Santo nos direcionou, nós vamos lá. 1 Coríntios 11, vamos começar lá no 17. Olha lá, ó. Nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais a uma falsa comunhão, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Que comunhão que é isso? Que ajuntamento é esse? Olha lá, irmãos, porque antes de... Volta, ó, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, 18, porque antes de tudo, ouço que quando vocês ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Tem comunhão, irmãos, aqui no ajuntamento? Depois ele fala, se tem fome, come em casa, porque se for para comer na igreja e dar essa briga, não esperar os irmãos, comunhão é o seguinte, se só tem um, eu reparto com você. Comunhão não é assim, ó, eu pego primeiro, ou eu resolvo o problema da minha família, o meu, e você se dane. Isso não é comunhão. Comunhão não é você querer estar reunido na igreja, em qualquer situação que seja, em um culto, em uma reunião, em um momento recreativo, porque você precisa se distrair a sua família. Não, comunhão, você quer estar no culto, no ensino, no estudo, no culto, no momento recreativo, porque você ama o seu irmão e quer estar perto do seu irmão. Isso faz bem para você, faz bem para o seu irmão, faz bem para a sua família. Isso é comunhão. Mas eu não gosto de fulano. Não, mas aí que eu vou. Sabe para quê? Para mim aprender a gostar dele. Porque esses dias até comentamos, eu e o Juliano estava conversando sobre isso. A palavra diz assim, ó, você fala que ama Deus, né? Mas você não ama seu irmão, você é um mentiroso. Como que você ama Deus sendo que você não ama seu irmão? Irmãos, amar não é aceitar qualquer tipo de coisa. Amar não é aceitar, não é porque se ama você vai aceitar qualquer coisa, a ponto dele te destruir, dele deturpar você, dele te influenciar. Mas amar, irmãos, é acreditar e ter uma leitura do tratamento certo que aquela pessoa precisa ter, e que talvez você estando perto dela, mesmo você não gostando, ela pode parar e pensar que ela vai fazer isso com outras pessoas, ela vai te aturar. Daqui a pouco ela está gostando de você, até ela criar um caráter de Cristo. Você imagina se nós só fôssemos em lugar com pessoas que a gente gosta? Nós não somos obrigados a ficar, nós estamos falando realmente disso, comunhão não é estar perto. Nós não somos obrigados a ir na casa de todo mundo, estar perto de todos. Mas nem aquelas pessoas que nós desgostar, que aquelas pessoas que nós aceitamos, nós agimos de uma forma de comunhão. Nós só agimos de uma forma de interesse. E aqui, irmãos, continua lá. Se o ajuntamento fosse um resultado de comunhão, nós não estávamos vendo isso. E até que haja entre vós, volta, porque nós já perdemos. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Até as confusão que tem na igreja, irmãos, é direção de Deus, para mostrar quem é sincero e quem é falso. Não era para ter, né? Porque fugiram desse modelo que nós lemos aqui. A igreja de Coríntios, aí, as outras igrejas e assim por diante, até nós saímos da normativa que era o que um apóstolo tinha nos ensinado. Aí o que estava acontecendo? Eles estavam achando que a comunhão era se ajuntar. Não, mas a comunhão era esperar o irmão para comer. Você mostra muito mais comunhão, falar, irmão, só tem essa, então senta você e come, eu fico em pé e como outro dia. Aí você mostra comunhão. Mas isso aí, irmão, gera uma visão deturpada da comunhão que os apóstolos tinham ensinado. Por isso que ele falou perseverar. Por isso que ele estava falando, vocês precisam perseverar e manter, cumprindo aquela regra. Continua lá, Zé. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não era para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos eu? Nisto não vos louvo. Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Você acha que fazer em memória de Jesus é só beber o suco e comer o pão, lembrando da morte dele? E esquecendo do irmão? Hã? Quando Jesus pega o pão na ceia, reparte e dá para eles, o que ele estava ensinando? E falando, faça isso em memória de mim, reparta com seu irmão em memória de mim. Lembre de mim quando é para você repartir com seu irmão e ter comunhão. Isso é fazer memória de mim. Não era só da morte e da cruz dele, não. Não era só o pão representando a carne e o cálice representando o sangue. Era a partilha, irmãos. Por isso que ceia, ela significa a partilha dos irmãos, a comunhão também. Ele diz, fazer isso em memória de mim, mostrando, ensinando para nós fazer da mesma forma que ele fez. E o que eles estavam fazendo? Um esquecendo o outro. Então, irmãos, ajuntamento não é comunhão. Comunhão é nós estarmos todos na mesma visão. Olha lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que era o partir do pão? O que eu acabei de falar? O que Jesus fez? Repartiu o quê? O pão. Quando ele fez a ceia lá, ele não repartiu o pão e deu para os seus discípulos e falou assim, ó, faça isso em memória de mim. O que eles estavam seguindo aqui? Estava repartindo o pão em memória de Jesus. Não adianta nada, nós vimos aqui tomar o cálice, comer do pão em memória da morte de Jesus, que tem benefício só para nós, e não lembrar do partir do pão com o irmão, que ele diz para nós fazermos isso em memória dele. A cruz, irmãos, lembrar da morte de Jesus na cruz, nos faz melhor, nos dá uma esperança que alguém pagou um preço por nós. Agora o diferencial é você repartir com o seu irmão em memória de Jesus. O que é em memória de Jesus? Se Jesus repartiu conosco, nós temos que repartir com o nosso irmão. Falamos também, eu e Juliana, esses dias conversando, entramos nessa questão de amar o amigo, porque nós falamos de Jesus, falando do mandamento. Quando perguntou qual era o principal mandamento, o que ele falou? Amará o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. E quando ele diz para você amar o seu irmão, o que ele faça? Ele fala assim, ó, o segundo é semelhante a esse, dizendo assim, ó, você não ama Deus sem amar o seu irmão.
Você não tem como amar a Deus sem amar o seu irmão. Não tem como você amar o seu irmão e não amar a Deus. Então não tem como lembrar de Jesus e não repartir. Quando nós lembramos da ceia, nós lembramos só da cruz ou lembramos que Jesus partiu o pão e disse: fazer isso em memória de mim? Isso é comunhão, irmãos. Por isso que é o partir do pão. Ou você acha que Lucas estava falando do curso mesa posta? Que daí as pessoas partiam o pão, arrumava a mesa com os talheres e ia lá colocar o pão. Estava falando de um café que tomava à tarde. Você acha que Lucas estava falando disso? De um cafezinho que tomava à tarde? No partir do pão? Não, irmãos. Partir do pão, ele está usando referência de Jesus. Que Jesus se entregou por nós, nós temos que se entregar por nossos irmãos. E seja qual é a necessidade. Mas ele não merece, não interessa, nós também não merecemos. Ele não tem jeito, nós também não tínhamos jeito. Isso é amar. Isso, irmãos, é ter comunhão. Isso é partir o pão. E o importante, nas orações. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é a gratidão por eles ter força de cumprir os propósitos de Deus. Engraçado que nós não vemos uma inversão de valores e de fatores aqui, igual nós vemos hoje. Primeira oração para pedir para Deus dar o pão. Primeira oração para pedir para Deus te dar paciência. Primeira oração para Deus pedir para Deus te dar vontade de estar perto da pessoa. Primeiro para Deus te dar um dom de repartir. Ou primeiro para Deus te dar para depois você repartir. Não, nós não vê. Primeiro nós vemos a doutrina. Depois nós vemos a comunhão. O partir do pão e a oração. A oração, irmãos, era agradecimento. Oração de gratidão por eles cumprir os desígnios de Jesus. Por eles ter a comunhão no pão. Por eles ter a comunhão no dia a dia, por eles perseverar na doutrina. Não pode ter uma inversão de valores. Tem gente que quer orar e não quer obedecer a palavra. Tem gente que quer orar, acha que orar vai levá-la para o céu e não quer cumprir uma doutrina. Tem gente que quer orar e não quer ter comunhão, ou não entende o que é comunhão. Tem gente que só quer orar e não quer partir o pão com o seu irmão. Se você só tem meio, você dá meio para a pessoa, você está sendo injusto. Mas se você dá metade do seu meio, você está pensando no seu irmão. Isso é comunhão. Mas vai faltar. Como vai faltar? Como vai faltar? Lá no 43. E cada alma havia temor. Também como que não vai haver temor cumprindo isso aqui, né? E não era amor, tá, irmãos? Amor é diferente de temor. Amor é o resultado de uma vida de temor. Quando você chega no ápice do amor a Jesus Cristo, a Deus, você não teme mais a Deus, você ama. Temor é o princípio do seu contato com a divindade, com Deus, com Jesus. Você tem temor. É assim que nós conhecemos Jesus e a Deus. Você conhece Deus temendo Ele. Pela soberania dele. Isso aqui pode ver que eram os novos convertidos. Então eles estavam numa fase de temor. Só que é o seguinte, irmãos. Quando o crente nasce verdadeiramente, ele começa temendo. Daqui a pouco ele está amando. Ele não tem mais temor a Deus. Ele ama a Deus. Ele não faz mais as coisas porque Deus pode punir. Ele não faz porque ele ama a Deus. E João fala que o amor lança fora todo medo. Nós não deixamos de cumprir o que Deus quer porque Ele é soberano e Ele pode nos punir, Ele pode. Não, nós cumprimos porque nós amamos Ele. Isso é o processo de temor e amor. Isso é o processo da maturidade. Novos convertidos. E cada alma havia temor. Isso aqui é o sinal de uma conversão, quando as pessoas temem a Deus. Porque o temor faz você obedecer, faz você reverenciar. E o temor te dá um nível, irmãos. O que é bom para o temor? O temor te dá um nível de quem você é e de quem Deus é. A falta de temor te coloca no mesmo nível de Deus.
Quando nós perdemos o temor em Deus, nós achamos que nós somos do mesmo nível de Deus. Nós queremos exigir, eu quero, eu determino, eu profetizo, em nome do seu filho, vai acontecer. Por quê? Nós perdemos o temor. Nós achamos que nós estamos no mesmo nível de Deus, que se nós falarmos assim, Deus, eu não vou te servir, eu não quero, Ele vai falar assim, ai, pelo amor de Deus, me serve, eu preciso tanto de você, você precisa me adorar. Até parece que Ele vai fazer isso. Isso é falta de temor. O que é o temor? Quando nós reconhecemos que não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dEle. Quando nós vamos investir na igreja, na obra do Senhor, independente da esfera que seja, nós temos que entender que não é Deus que precisa do nosso dinheiro. É nós que precisamos dessa oportunidade de fazer parte do projeto dele. Esse dia eu falei para um rapaz. Ele falou que não queria mais para a igreja porque ele se magoou muito com a igreja. Eu se machuquei muito com pessoas e agora eu tenho medo. Eu falei, imagina toda vez que você e sua família precisassem de Jesus, Jesus falasse assim, eu não vou te ajudar, eu machuquei demais com você. Imagina? Toda vez que Jesus livrou eles de um acidente, de tudo que poderia acontecer com a família deles, Jesus olhasse para você e falasse assim, eu não vou te ajudar, você me magoou demais. Imagina se fosse do mesmo nível. Ele falou, é verdade. Aí eu falei assim, eu tenho outra coisa para te falar. Você acha que Jesus pode ser condenado ao inferno? Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu falei, e você? Eu posso. Eu falei, então quem precisa? Jesus ou você? Hã? Irmãos, Jesus venceu. Jesus colocou debaixo dos seus pés o seu inimigo, irmãos. Ele vai reinar eternamente. O seu reino é indestrutível, inabalável e insubstituível. Quem precisa de Jesus, quem precisa da noiva dele é eu e você. Quando nós clamamos ao Senhor, adoração é suplicar para que o Senhor receba o nosso culto, a nossa oração, a nossa devoção de pessoas falhas. Isso é adoração. Você acha que adoração, irmãos, é querer provar quem você é para Jesus? Ou querer que Jesus prova quem Ele é para você? Não. Adoração, irmãos, adoração é nós suplicarmos para Jesus para que Ele receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, porque somos pessoas falhas. Isso é a verdadeira adoração. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos, no 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha lá, irmãos, preste atenção aqui, não deixa nada tirar sua atenção. Olha aqui, ó. Para nós encerrarmos, 44, todos os que creram, primeiro fala de temor, depois fala de crer, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é isso aqui, ter tudo em comum, irmãos? Ter tudo em comum não é assim, ó, você tem um carro, eu também tenho, o outro tem. Você tem uma casa, eu também tenho, você tem. Não tem como, isso aqui não funciona. Ter tudo em comum é todos ter a mesma, comungarem da mesma visão. Se eu precisar, eu sei que você está disposto. Se você precisar, eu sei que eu estou disposto. Nós comungamos com essa visão, com essa doutrina. Isso é ter tudo em comum. O que é o incomum? Cada um querer acreditar numa coisa, segundo a sua própria interpretação. Cada um achar que é dono de todas as suas coisas e que o seu irmão não precisa das suas coisas e você não precisa das coisas dos irmãos. Isso é incomum. Comum, tudo em comum. O carro do irmão não gerava inveja no outro. A casa do irmão não gerava inveja na outra. Sabe por quê? Porque se a outra perdesse a casa, ela sabia que você abria as portas para ela dormir lá na sua casa com a família. Como que vai gerar?
O carro do irmão poderia ser do ano, não gerava inveja no outro. Sabe por quê? Porque ele sabia que se você perdesse o seu, ele vendia o dele, comprava 2 e dava um para você. Isso é ter tudo em comum. O que é comum acordo? Nós chegamos num comum acordo. Os 2 concordaram, não é isso? Um comum acordo? Isso é ter tudo em comum. Todos eles concordavam com as doutrinas, os princípios que eram regidos dentro da igreja, toda a liturgia, tudo eles concordavam, eles eram plenos na visão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles levavam para a igreja, aos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam distribuindo segundo a necessidade de cada um. Irmão, você imagina se para entrar no céu precisasse cumprir isso aqui? Nós estava tudo condenado, né? Imagina. Imagina você tem 2 carros lá, daí você vendia um, né? Em vez de deixar tomando chuva, enferrujando lá e sem necessidade, você vendia e levava para a igreja assistir os necessitados. Você imagina se fosse hoje? Era inferno. Por quê? Porque nós não temos comunhão e não temos nada em comum. O que é meu, o que é seu é seu. Você se vira, o azar é seu, o problema é seu. Eu quero ver lá no céu como vai fazer. Se você não tem comunhão aqui, você vai ter lá no céu? Ou seja, não vai para o céu. Se você não suporta seu irmão aqui, se o que é seu, você não quer repartir com ninguém, você vai querer ir lá para o céu? Não, lá não tem lugar. Por isso que o céu vai ser pequeno e vai ter poucas pessoas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe qual que é nosso maior problema aqui na terra, irmãos? É nós acharmos que a vida que nós levamos aqui se enquadra com a vida que nós precisamos para ir para o céu. Esse é o nosso maior engano. Você acha que com o nosso egoísmo nós vamos entrar num lugar santo? Por isso que Jesus fala de morrer, irmãos, que é a única oportunidade de nós matar quem nós somos e sermos novas pessoas. Porque o projeto de Deus é numa vida eterna, é em um lugar santo, aonde o trono de Deus não vai precisar de luz, não vai ter dia e noite, porque a grandeza, a glória de Deus vai alumiar todo o espaço, irmãos. Como que num lugar desse vai entrar alguém, um egoísmo, alguém avarento, alguém que não ama o seu irmão, alguém que não perdoa o seu irmão? Como que vai entrar? Por isso que eu falo, irmãos, vai ter muita, vai ser chocante. Porque as pessoas, por isso que o caminho é estreito, porque muitas pessoas acham que vai entrar no céu e não vão entrar, porque não se enquadra. Você acha que para entrar no céu é só assim, eu conheço Jesus, aceitei Jesus e pronto, acabou? Não. Sabe por quê? Porque lá não vai ter processo de regeneração, lá não vai ter morte e vida, lá é vida eterna, um corpo glorificado. Então é o seguinte, o protótipo do teu espírito tem que ser provado aqui nessa terra. Se nós não mudarmos quem nós somos, nós não alcançaremos a glória. Por que ele fala? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, que ele ia até acelerar a volta, o fim, para que até os escolhidos não sejam enganados. Ou seja, ele tem uma normativa dos escolhidos, porque ele sabe, se eles saírem da linha que eles estão, eles já vão perder a salvação. Então, irmãos, por isso que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, por isso que a Bíblia é a nossa direção, por isso que na Bíblia contém Deus, é Jesus, é a palavra, porque nos dá direção para a vida eterna, nos faz melhor, nos mostra o que é amar, o que é comunhão. Olha lá, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e distribuindo, diariamente perseverava, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Aqui sim é o pão das refeições, tá?
as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, não tinha peso servir o Senhor, não tinha peso receber o irmão na sua casa, não tinha peso fazer um café e ter um momento de comunhão com o seu irmão. Alegria e singeleza de coração, simplicidade. Por quê? Porque eles estavam cumprindo o que Deus queria, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, preste atenção, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Quem que acrescenta na igreja? É o Espírito Santo. Agora deixa eu falar um negócio. Você acha que o Espírito Santo aqui, ele só acrescentava porque ele era o Espírito Santo, é porque os irmãos colaboravam? O Espírito Santo é poderoso, né? Ele acrescentava as pessoas: olha, você vai ser salvo, eu vou te acrescentar. Ou o acrescentar do Espírito Santo era o reflexo de uma igreja que os irmãos tinham comunhão, repartiam o pão, não tinha nada em comum. Olha aqui, irmãos, preste atenção, abre naquela versão lá, Zé, aquela lá fala da igreja 47, Atos 2:47, olha lá que interessante para nós acabarmos. Olha lá, louvando a Deus e caindo na alegria, na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Jesus viu o modelo daquela igreja e ia acrescentando, mas não era só obra do Espírito Santo, irmãos, era reflexo de uma vida em comum. Deixa eu te falar, você não quer viver perto de alguém que tem tudo em comum com você? Você não se agrada? Quer ou não quer? Você não quer frequentar uma igreja que as pessoas têm tudo em comum com você? Ai, não é só os bens não, tá? O em comum aqui é o seguinte: persevera na mesma doutrina, no partir do pão, na oração, na perseverança. Quem não quer? Que igreja que não vai ser acrescentada, onde as pessoas chegam e vê que os irmãos têm tudo em comum, que não se invejam, que não estão só atrás de prosperidade, que não só estão atrás de coisas físicas e visuais, que a pessoa se preocupa com você, o seu problema é o meu problema é o seu, eu choro com você e se alegro, chora com os que choram e se alegram. Como que a pessoa não vai querer ir numa igreja dessa? Como que não vai acrescentar numa igreja dessa? Como? Lógico que acrescenta, irmãos, isso não é só papel do Espírito Santo, aqui está a chave, aqui está a sacada. O crescimento da igreja, o Espírito Santo dava direção, mas era porque as pessoas perseveravam nas coisas que estavam estabelecidas, principalmente na comunhão. Se você não suporta ficar perto de uma pessoa ingrata, nem na sua família, você vai ficar na igreja? Você imagina? Você participar de uma igreja, ser membro de uma igreja, que você sabe que você pode contar com as pessoas, ela se preocupa com você, ela quer te dar a melhor direção, ela compartilha com você. Isso é dádiva de Deus, irmãos. Isso é verdadeira igreja. Nós não viemos aqui todo mundo querendo receber do Senhor, pedir, escutar profecia, escutar um monte de asneira, não. Nós viemos todos aqui na mesma visão, para adorar o Senhor, porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Esse é o principal fundamento que nós viemos aqui, porque Ele merece, e porque nós precisamos dEle. É nós que precisamos dEle. Nós temos que, em vez de nós pedirmos para Deus cumprir as coisas na nossa vida, primeiramente nós temos que pedir assim: Senhor, receba a minha oração, receba a minha súplica. O Senhor é tão poderoso, eu sou tão pequeno e medíocre, mas receba. Isso que é adoração, se conectar com Deus. É nós que precisamos dele, irmãos. Não é Ele que precisa de nós. Não é Ele. E quando nós entendermos isso, nós entendemos o sentido da igreja. Que a igreja é uma oportunidade de nós se relacionarmos com Ele e demonstrar que nós viemos aqui porque nós somos gratos a Ele, só Ele tem palavra de vida eterna. Nós não viemos aqui pelos milagres que Ele faz. Louvando a Deus e contando com simpatia de todos, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam de ser salvos. O Espírito Santo acrescenta, mas é reflexo da nossa conduta. É reflexo da nossa conduta. Porque essa igreja ia crescendo cada vez mais, porque com a mentalidade, com os irmãos, com essa mentalidade, que igreja que não cresce? Nós precisamos cumprir a normativa viva
eficaz, perpétua que o Senhor nos estabeleceu. Se coloque de pé, por gentileza, irmãos. Vamos orar. Semana que vem nós damos continuidade, porque tem muita coisa aqui como parâmetro descritivo e normativo no que se trata a igreja, a sua estrutura, a sua sistemática, a sua essência. Tem muitas coisas, e vai nos fazer melhor, irmãos, vai nos fazer maduro, vai nos fazer uma igreja reta, uma igreja que nós possamos dizer que o Senhor se alegra da igreja. As doutrinas vai nos fazer isso, e isso reflete em nós, em pessoas boas. Irmãos, preste atenção, porque eles perseveravam numa doutrina, irmãos, eles mudaram quem eles eram. Você acha que todas essas pessoas que tinham sido convertidas, eles tinham um coração doador assim? Você acha que eles amavam todo mundo desse jeito? Você acha que eles queriam que todo mundo estivesse na casa deles? Eles lembravam do partir do pão? Não, irmãos, isso aqui era pessoas igual nós, todas destruídas. Por que eles mudaram a mente deles? Porque eles perseveravam na doutrina, porque a doutrina é o nosso aio, a doutrina nos molda, a doutrina nos dá direção. Aí nós se tornamos uns homens, umas mulheres com coração grato, com coração doador, entendemos o que é comunhão. Então não adianta queremos fazer as outras coisas e passar por cima do principal, que é perseverar na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado por, Senhor, revelar a Tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra possa germinar nos nossos corações, Pai. Que o nosso coração, a nossa mente seja solo fértil para essa semente. E que nada, Pai, nada e ninguém, nada, nenhuma confusão contrária possa tirar a essência da Tua palavra nas nossas vidas. Porque ela é a única direção que nós temos. Mesmo nos cortando, mesmo nos esmagando. Mas isso é sinal que está nos fazendo melhor. Ninguém faz nada novo sem quebrar o velho. Quando nós nos sentimos cortados, destruídos, quando nós nos renunciamos, quando nossa carne é contrariada, isso é um bom sinal, porque nós estamos sendo moldados, destruídos, para assim ser construído um novo. Obrigado pela Tua palavra viva, Pai. Não aparte de nós a Tua palavra, Pai, a revelação. O Teu Espírito de nós não aparta, porque para nós, se for assim, nós perdemos o sentido, Senhor. Nos dá um resto de semana abençoada. Continue protegendo e abençoando as nossas famílias, Pai. Que o Senhor seja exaltado em todas as nações. Proteja o nosso país, as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estamos encerrados. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.